Fala você, meu MZ, deixa eu te perguntar, ensaios não clínicos, obstáculo no caminho ou chave para o sucesso, chave para a inovação e alternativas ao uso de animais? E aí, tema bom, tema quente que merece um scan. Produção, roda a vinheta! Eu sou o Lucas Maciel e você está no ProtonAction, seu hub analítico, seu hub regulatório. No episódio de hoje vou tratar sobre ensaios não clínicos e alternativas ao uso de animais. É um assunto que, afinal de contas, merece um scan. E, claro, para tratar deste assunto, tem um convidado para lá de especial. Está aqui na minha frente o professor doutor Arthur. Professor Arthur, seja muito bem-vindo aqui ao espaço do ProtonAction. Vamos dar um scan neste assunto. Quem é você? Se apresente, eu quero dar um scan inicialmente. Aí na sua carreira, faça um breve comentário de quem é você. Perfeito, Lucas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conhecendo seu estúdio pela primeira vez, um estúdio tão bonito. Obrigado. E eu sempre quis participar de um podcast. Olha aí, para tudo se tem uma primeira vez nessa vida, não é verdade? Eu consumo muito esse tipo de conteúdo, então, assim, quando você me fez o convite, eu falei, nossa, agora é minha vez de estar lá do outro lado do microfone. Olha aí, responsabilidade, Olha hein? só. A minha preocupação aqui é conduzir o convidado. Então, o convidado aqui tem que ficar à vontade, é o que eu estou fazendo com você. Já tomei café, já estou aqui super confortável. Eu sou o professor Arthur, né? Eu sou farmacêutico de formação. Eu fiz mestrado e doutorado também em ciências farmacêuticas, trabalhando na área de toxicologia in vitro e bioengenharia. Fiz um pedaço do meu doutorado na Universidade Técnica de Berlim, na Alemanha, só que, na verdade, não fui muito para a universidade. Lá eu fui mais trabalhar numa empresa, né? Numa empresa de biotecnologia. Nossa, que legal! Sim. Então já... Foi uma modalidade um pouco diferente de doutorado sanduíche. Legal. Então já vou deixar esse gancho que eu vou perguntar. Vai ser uma das próximas perguntas. Mas, enfim, não vou interromper mais. Imagina. Continue aí. E aí terminei meu doutorado em 2022 na área de métodos in vitro, né, para toxicidade. E depois, logo em seguida, em 2023, eu entrei na UFG como professor da área de bioengenharia farmacêutica, que é onde eu trabalho até hoje. Então, eu tenho algumas linhas de pesquisa que eu conduzo projetos na área de bioengenharia, terapias avançadas e métodos in vitro para avaliação de toxicidade. Então, tudo a ver com o assunto que eu vou tratar aqui com você, do que a gente vai conversar. E... quando você bem apresentou aí, farmacêutico, enveredou pela parte da toxicologia, e até num passado até bem recente, a gente viveu aí a questão da pandemia, e foi algo que teve um certo positivismo, porque assim, aproximou a população do conhecimento de como é todo o processo de desenvolvimento, de chegar àquela medicação ali da descoberta, até chegar realmente no balcão da farmácia, ao consumidor como eu, como você, como quem está ouvindo aqui a gente. Mas, assim, não é um processo assim, alguém pensou na molécula e ela já tem aquela determinada atividade, tá. Até mesmo se a gente pegar pela própria legislação sanitária que comenta que seja aí o medicamento, o insumo farmacêutico, o correlato, tem que apresentar a segurança, eficácia, assim, são palavras que estão na boca de todo mundo, que bom, né? A gente sempre está falando, tem que estar baseado na segurança, na eficácia, tem que ter a robustez científica. E quando a gente, além da segurança e da eficácia, a gente fala também dessa molécula. Vamos pensar assim na molécula. Ela precisa apresentar ali a atividade, a qualidade dela, a inocuidade. Só que da descoberta até chegar ao balcão, existe um caminho aí onde a gente traça diversos tipos de ensaios e... num desses ensaios iniciais, a gente fala da parte não clínica. Então, assim, traz para a gente aí esse panorama de como é essa descoberta. Assim, eu estou tendo o privilégio de conversar com um toxicologista, então é alguém que vai trazer para a gente esse contexto. Como que começa como é realmente essa história toda? Eu acho super interessante você ter tocado nesse ponto da pandemia, porque foi a primeira vez que eu, enquanto cientista, vi na televisão, no Jornal Nacional, no Fantástico, a gente pensar alguns termos que até então eram muito específicos do contexto acadêmico. Né? Então, por exemplo, a gente começou a ouvir falar de IFA, a gente começou a ouvir falar de estudos pré-clínicos, estudos clínicos fase 1, fase 2. Então, antes a população, a maioria dela não tinha ideia do que era isso. Né? Então, a gente não tinha ideia do que era um estudo clínico, o que era uma diferença de fase 1, fase 2, até que a gente veio
ficar tão ansioso pela chegada dos imunizantes, né? E aí a gente via lá, teve problema com a IFA, não chegou da China, e aí a gente, agora estamos na fase 1, estamos na fase 2, porque a gente estava naquela expectativa, né? E nunca um imunizante foi desenvolvido num tempo tão curto, né, quanto foi para a pandemia de Covid-19 e que nos tirou da pandemia, né? Então, hoje nós não estamos mais... aqui falando sem máscara, Exatamente. Né? Então, todo esse processo ele só foi possível porque a gente já tinha plataformas de avaliação pré-clínica e clínica muito bem estabelecidas, né? E a gente tem muitos imunizantes seguros e eficazes hoje para se imunizar e se proteger. Mas esse ponto que você tocou é importante porque esse processo de avaliação, ele começa com ideia brilhante, né? Então, algum pesquisador, algum cientista no seu laboratório, ele descobriu um novo medicamento, um novo tratamento e a ideia, né, quando nós no laboratório descobrimos uma coisa promissora, é a gente fazer avaliação para que isso chegue na prateleira da drogaria, né? Então, esse é o nosso objetivo de todos nós farmacêuticos que trabalhamos com ciência pré-clínica. Só que o caminho é muito longo, né? Então, hoje a gente estima que para um medicamento inovador, e quando eu falo inovador, estou falando de inovação radical, uma coisa que ainda não existe no mercado, a gente estima que esse caminho ele leva em torno de 10 a 15 anos para uma molécula chegar do laboratório de química ali até na prateleira da drogaria, né? E alguns bilhões de dólares por trás desse estudo. Então, é um trajeto que ele é bastante caro, bastante demorado, e às vezes quando ele chega lá na prateleira, ele ainda pode ser retirado do mercado por algum problema de efeitos adversos graves, de efeitos intoleráveis. Então, isso é uma coisa que a gente já viu acontecer, né? Bastante. Mas quando a gente começa, e até vou puxar um gancho aqui da época que eu fazia a graduação, porque eu me lembro que uma vez eu estava tendo uma aula de química farmacêutica e aí um professor meu postou uma imagem, colocou lá no slide justamente a imagem deste gráfico, desse processo da descoberta de uma molécula até a chegada no mercado. Dela. E aí colocou tudo isso e tal, aí fase 1, fase 2, clínico, pré-clínico. E aí eu gostei muito da parte pré-clínica. Eu olhei para ali e falei, nossa... Bateu o olho já... Bati o olho e falei... É claro que os estudos clínicos também são super interessantes, mas quando eu olhei para aquele primeiro... a primeira parte daquele diagrama que ele mostrou ali, eu falei, nossa, ali é a área que mais está concentrada a inovação, né? É onde a gente descobre, é onde a gente testa, onde a gente vê se funciona, se não funciona. Então, eu olhei para aquela partezinha e falei, nossa, eu acho que eu quero trabalhar com aquilo, né? E aí, comecei a me interessar por essa parte. E aí, fui conhecendo tanto a parte de eficácia quanto a parte de segurança pré-clínica. E foi onde eu conheci a toxicologia, né? Legal. E aí, quando a gente olha para tudo que uma molécula tem que passar antes dela ir para um estudo clínico, a gente tem que fazer assim, uma bateria gigantesca de testes para garantir a segurança daqueles voluntários que vão se submeter ao estudo clínico, né? Porque o estudo clínico ele já é feito em seres humanos. Né? Então, e a grande maioria dos compostos inovadores que a gente descobre no laboratório, eles são retidos na fase de estudos pré-clínicos. Então, eles nem avançam para parte de estudos clínicos, ou porque eles têm algum problema de efeito adverso grave, ou porque eles têm uma farmacocinética que não é favorável, ou porque eles têm alguma característica toxicológica que não é compatível com a utilização humana. Então, no caso, pelo que você está me falando e trazendo aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, quando eu falo num pré-clínico, nessa etapa anterior à etapa clínica, então eu estou predizendo, é um estudo que tem esse potencial preditivo. Então, antes de chegar propriamente ali no ensaio em humano, eu tenho que avaliar esse potencial, a predição desse potencial, que seja o toxicológico e o farmacológico. Isso. Quando eu falo pelo lado farmacológico, é a avaliação ali da farmacodinâmica, farmacocinética, a união farmacodinâmica, farmacocinética, e pelo lado toxicológico, que tem aí ensaios de toxicidade aguda, genotoxicidade, é isso? Exatamente. Correto. Então, a gente tem que avaliar, a nível pré-clínico, a nossa função é avaliar duas coisas. Primeiro, se aquele novo medicamento ele funciona, né? Então, por exemplo, se eu estou criando um novo antihipertensivo, será que ele tem capacidade de reduzir pressão arterial? Certo. Né? Porque não adianta eu avaliar todo o critério de segurança se ele não é eficaz, né? Então, a primeira coisa que a gente determina é a eficácia. Então, ok, isso aqui tem potencial para ser um novo IFA, né? Um novo ingrediente farmacêutico ativo. Então, ótimo.
Daí a gente começa com os testes de segurança. Então, quando a gente fala em toxicidade, a gente tem uma bateria gigantesca. A Anvisa diz pra gente o que a gente tem que avaliar para um medicamento inovador. Então, a Anvisa tem um guia de estudos não clínicos para medicamentos. Então, lá tem escrito todos os testes que você precisa fazer antes de submeter a sua proposta para um estudo clínico em seres humanos. Você comentou desse guia, eu quero que você traga aí alguns, assim, da sua experiência como toxicologista, do que traz o guia, dá uma pincelada no que seja, mas calma, segura aí, eu quero falar com você. Tá curtindo esse vídeo? Então, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar aqui o sininho, porque aí toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ser notificado. E voltando para o meu convidado, então, ô professor Arthur, então traz pra gente aqui o que estabelece esse guia, ou enfim, dentro da toxicologia. Vamos pegar esse horizonte da toxicologia. Traz aí para a gente, pincela algum desses estudos da parte toxicológica que estão aí no escopo dessa avaliação. Claro, geralmente se começa esses estudos com estudos de toxicidade aguda. Então, o que seria uma toxicidade aguda? Uma toxicidade aguda são os efeitos, geralmente são estudos feitos em modelos animais, roedores, né? Então, assim, se administra ali uma dose do medicamento, né, da molécula teste em animais, e os efeitos são observados dentro de 24 horas. Então, são feitas análises comportamentais, bioquímicas, para ver o comportamento e os efeitos de uma dose maior dessa substância nos animais em um período ali de 24 horas. Isso. Toxicidade aguda. Isso é a toxicidade aguda. Aí tem também os estudos de exposições repetidas, né, de doses repetidas, onde aqueles animais eles são expostos por um período maior de tempo, porque geralmente quando a gente desenvolve um medicamento, na maioria das vezes a gente não vai se expor a ele uma única vez. Correto. Então a gente precisa fazer exposições repetidas nos animais para avaliar esses efeitos mais a longo prazo. Então, são avaliados também efeitos comportamentais, bioquímicos, para ver como é que está a saúde desses animais quando expostos a um período maior de tempo a essa molécula teste, né? Tem também estudos de toxicidade reprodutiva, que são super importantes, que é quando a gente avalia em roedores, né, fêmeas que estão prenhas, a capacidade dessa substância de causar efeitos na prole, por exemplo. Então, é feita toda, depois que tem ali, que a fêmea concebe os animaizinhos, né, os filhotinhos, é feita toda uma análise de malformações, para ver se teve algum efeito sobre o embrião, sobre o feto, né, e também sobre os efeitos sobre o comportamento sexual, né? Será que essa molécula nova ela causa algum tipo de infertilidade, alteração comportamental? Então, isso é avaliado do ponto de vista de toxicidade reprodutiva, né? Toxicologia então, reprodutiva. Você já foi falando toxicidade aguda em 24 horas, a toxicidade repetida, aí a toxicidade reprodutiva. O que mais que tem de ensaios que a gente possa falar aqui? Eu sei que a lista é extensa, o próprio guia da Anvisa e outros guias internacionais estão aí para ajudar, mas é aproveitar realmente o espaço que você está aqui, a oportunidade, para a gente ir tirando essas dúvidas. O que mais assim, de testes que a gente, além desses 3 que eu já resumi aqui da sua apresentação, o que mais que a gente pode falar de testes? Tem, assim, a lista realmente é grande, mas assim, tem alguns fatores que são super importantes, né? Por exemplo, a genotoxicidade e a carcinogenicidade. O que é a genotoxicidade? Ela é a capacidade que uma substância tem de interferir com o seu DNA. Então, por exemplo, se tem uma substância que quando ela é absorvida pelo organismo, ela tem potencial de se ligar ao DNA ou interagir, danificar esse DNA, causar alguma mutação, isso é uma coisa que é excludente. Porque se um medicamento, ele esse antihipertensivo que você está falando aí, Isso, antihipertensivo. Se ele tem capacidade de interagir com o seu DNA e causar uma quebra ou causar uma mutação, essa substância ela não é interessante do ponto de vista clínico, porque isso a longo prazo pode vir a causar uma neoplasia, né? Um câncer em quem está utilizando. Então, isso já é excludente para tanto medicamentos, agrotóxicos, cosméticos. Então, se uma substância é genotóxica, ela já é excluída dessa bateria de análises, as análises não vão mais para frente, né? Tá. Legal. Assim, só se o raciocínio está correto, deixa só também para poder ajudar quem está ouvindo a gente. Eu sou cientista e, digamos, eu tenho uma molécula ali promissora. Aí eu te procuro, ou enfim, você me dá orientação.
existe uma ordem, assim, desses... Lucas, ó, então você vai começar o não clínico, correto? Então, assim, você tem que começar por este ensaio, aí segue... Tem, assim, uma linha ao certo? Como nesse rol de ensaios da área toxicológica que eu tenho que fazer, existe um início? Como que, mais ou menos, eu vou desenhando um protocolo? Eu não gosto muito de usar a palavra protocolo, que é como se fosse uma receita de bolo, mas, assim, um caminho a seguir... Desenho experimental. Um desenho experimental, Sim, vamos sim. pensando assim. Geralmente, é claro que você pode começar pelo que você achar mais interessante para o composto que você está avaliando, mas geralmente se começa pelos estudos de genotoxicidade. De geno. Porque como ele é um parâmetro excludente, então se a sua molécula, se o seu composto ele tiver algum potencial genotóxico, então as análises já param por ali. Né? Então, geralmente se começa por esse pacote inicial de genotoxicidade, mutagenicidade, carcinogenicidade. Então, depois, em caso de resultados negativos, né? Aí você vai prosseguindo ali Entendi. Então, nos outros parâmetros. O recomendado é a gente começa a ter esse início, então, por aquilo que vai causar uma exclusão. Isso. E aí eu volto com a parte da toxicidade aguda, por exemplo. A toxicidade aguda você vai ter que fazer de todo jeito, porque ela é a base dos seus outros estudos. Né? Então, você precisa determinar doses de trabalho para você fazer... A dose de trabalho eu vou determinando... Isso, nos estudos de toxicidade, tanto aguda quanto doses repetidas. Então, você começa com esses ensaios e aí depois você já puxa a genotoxicidade e aí, conforme você for tendo os resultados, você vai puxando ali os outros estudos do pacote. Mas, geralmente, se começa com os estudos de toxicidade aguda, doses repetidas, depois genotoxicidade e aí você vai avançando nos outros ensaios. Toxicidade reprodutiva, né? Tem também outros estudos que são bem importantes, que são os estudos de tolerância local. Então, que por seria? exemplo... Tolerância local. Isso. Então, se você está desenvolvendo, por exemplo, um medicamento para uso na pele. Certo. Então, você precisa ver se aquela substância é irritante, se causa alguma alergia, né, no tecido cutâneo. Se você está desenvolvendo um colírio, você precisa ver se tem algum tipo de irritação ocular, toxicidade ocular. Né? Então, se você está desenvolvendo um implante para você colocar ali na região submucosa ou mucosa, você precisa ver biocompatibilidade. Então, os estudos de tolerância local, eles têm mais a ver com a finalidade daquele composto que você está desenvolvendo, né? Onde é que eu vou colocar aquilo? Onde é que eu vou aplicar aquilo? Então, eles são mais voltados para você já ver efeitos mais órgão-específicos. Entendi. Né? Então, a gente vai pegando... Ter sempre em mente esses ensaios excludentes, e aí tem a parte da toxicidade aguda, e aí dependendo realmente de onde será a atuação dessa medicação, pele, olho, enfim, aí a gente tem um desenho experimental toxicológico mais direcionado para essas regiões, correto? Justamente. E aí você também foi comentando, eu estava prestando atenção aqui, da questão dos roedores. São ensaios sempre em roedores? Tem ensaios em modelos com não roedores? Como que funciona? Sim, tem. Geralmente o que a Anvisa preconiza é justamente você usar duas espécies, pelo menos, no mínimo, né? Então, uma roedor e outra não roedor. Não roedor. Né? Então, assim, tem lá nos protocolos, tem as espécies de animais que você pode utilizar para fazer a medida desses parâmetros toxicológicos, né? Desses desfechos, mas os roedores, eles estão sempre ali na lista de espécies obrigatórias que a gente precisa avaliar. E aí, ok, a gente está sempre comentando da utilização desses roedores, não roedores, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ficar alheio à discussão que acontece mundialmente com relação a esses ensaios não clínicos. E como que vem acontecendo essa substituição ou recomendação da gente sair do não usar mais o animal e partir para as metodologias alternativas? Como que foi essa transição? Como é que está sendo, na verdade? Como que começou essa discussão? E o que a gente já pode falar dentro dos ensaios não clínicos da adoção desses modelos? Como que tem sido a sua experiência? Bom, isso, na verdade, não começou com os medicamentos. Essa transição foi uma coisa que começou no mercado cosmético. Cosméticos. Porque o cosmético é aquele produto que a gente usa de forma arbitrária, né? Eu posso escolher não utilizar um cosmético. Ok. Então, acaba que os métodos alternativos, ou a gente chama hoje de novas abordagens metodológicas... O correto é novas abordagens. Novas abordagens, porque o alternativo geralmente é alternativa a uma coisa que já é boa. Né? Entendi. E o animal, ele não é bom, ele ainda não ele tem vários entraves que não fornece para a gente as respostas que a gente precisa obter. Né? Então, a gente chama de novas abordagens metodológicas. E isso começou no mercado cosmético. Cosmético, né? Então, tem muita gente, quando a gente aborda isso em disciplinas da pós-graduação, na universidade, e aí os alunos eles sempre ficam muito curiosos, né? Como é que a gente começou a testar cosmético em animal e quando foi que a gente parou? Sim. Né? Então, isso começou ali por volta da década de 40, quando aconteceu um acidente
nos Estados Unidos com uma consumidora, ela foi se produzir para uma festa, Certo. e aí ela foi no salão de beleza fazer uma maquiagem, e ela usou um rímel. E aí esse rímel, ele Coisa tinha... inocente, Coisa assim. inocente, assim. Final de semana, sábado à noite, vou na festa, vou usar um rímel. E aí esse rímel tinha um corante sintético ao qual ela era alérgica. E aí ela desenvolveu uma reação ocular que evoluiu para uma ceratite bilateral e ela acabou ficando cega dos 2 olhos depois de ter usado um rímel, né? Então, coisa de final de semana, né? Exatamente. Então, Olha. isso foi um marco regulatório. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E aí até Anos então, 1940, né? por volta de 40 ali. Tá bom. E aí, quando o FDA, que é como se fosse a Anvisa lá dos Estados Unidos, né? Que é o Food and Drug Administration, eles olharam e falaram, nós não temos métodos ainda para avaliação de segurança ocular de produtos. Então, a gente precisa trabalhar e desenvolver isso. E aí, 10 anos depois, um farmacologista do FDA, que era o John Drazy, ele desenvolveu um método para avaliação de toxicidade ocular e dérmica de produtos. Então, basicamente, ele utilizava coelhos e pegava ali uma quantidade da amostra e instilava diretamente no olho do animal. Deixava esse animal ali sob observação por 21 dias para avaliar efeitos de dano ocular. Então, se a córnea ficava opaca, se tinha algum tipo de inflamação, de edema. Então, o que a indústria cosmética fez? De posse daquele primeiro acidente que aconteceu com aquela consumidora, eles pegaram um teste de Drazy e começaram a aplicar para testar a segurança ocular de produtos, né? Então, eles ficaram ali por 30 anos utilizando o teste de Drazy para testar a segurança ocular de rímeis, perfume, cremes, loções, e a indústria farmacêutica também, obviamente. Então, começou a utilizar isso para avaliar colírio. É isso que eu ia te perguntar. Então, assim, a farmacêutica não estava alheia também. Não, ela foi se apropriando desses métodos. Exatamente. E a indústria de agrotóxicos também, então, praguicidas. Então, todo mundo começou a utilizar o teste Drazy. Eu estou dando o exemplo da toxicidade ocular porque ela é mais emblemática, né? Certo. E aí, quando foi ali na década de 80, tinha um ativista da área de direitos de bem-estar animal, que era o Henry Spira, que ele foi se inteirar, né, de como é que eram feitos esses testes em cosméticos. E aí ele criou ali um movimento nos Estados Unidos e pagou para publicar na capa do New York Times, na época, uma reportagem falando só sobre isso, sobre como a indústria cosmética se beneficiava dos animais para avaliar a segurança dos produtos, né? E aí ele colocou uma manchete assim lá no New York Times falando assim, quantos coelhos mais a Revlon vai cegar em nome da beleza, né? Então isso foi um boom, que foi a primeira vez que a sociedade tomou ciência de como é que... 1980, 80, aproximadamente. Isso, acho que foi 89 ali, Tá. 89. E aí isso foi para a mídia, e aí isso foi para a sociedade, e aí começaram outros movimentos a partir desse para justamente coibir a indústria cosmética de utilizar animais para testar cosméticos, né? Então, esse movimento ele começou com a indústria cosmética. Cosmética. Isso. E aí a Revlon, que foi a empresa que foi atacada, né, por essa reportagem, ela foi e adequou todos os seus protocolos de testes, né, utilizando animais. Então, ela, dali 2, 3 anos depois, ela já não utilizava mais animais para testar os produtos, e ela utiliza isso até hoje como estratégia de marketing, né, para falar Olha, não utilizamos ensaios em animais, exatamente. nossos produtos. Exatamente. Tá. Então, esse movimento, ele começou na indústria cosmética, né, e, obviamente, a indústria farmacêutica, apesar de ser mais conservadora, né, então, apesar de muitos avanços terem sido feitos no mercado cosmético, a indústria farmacêutica se mantém mais conservadora, mas ela também está se apropriando dessas novas metodologias que estão sendo desenvolvidas para testar produtos farmacêuticos. Então, quando a gente volta nesse tema dos ensaios não clínicos, naquela pergunta inicial que eu fiz, a gente entende e a gente fica claro que, na verdade, é uma chave para a inovação e, ao mesmo tempo, com a inserção dessas novas, agora não mais alternativas, vou me corrigir, nessas novas abordagens metodológicas, a gente vê que é um ganho para todos, tá? Proteção dos animais, a inovação para a indústria, seja ela aí no ramo cosmético ou farmacêutico, e com o avanço do conhecimento, da discussão científica, a gente vai acompanhando, então, a evolução mesmo que vem acontecendo em torno desse tema. E você comentou da sua formação, hoje você está na Universidade Federal de Goiás, com essa linha de pesquisa. Então,
traga mais detalhes aí, então, para a gente sobre essas novas abordagens metodológicas. O que você trabalha ou o que você já teve contato? Você comentou do seu doutorado que não foi propriamente em uma universidade. Como é que foi dentro de uma indústria? Foi dentro de uma empresa, De uma isso. De uma como, empresa. como assim? Como que funcionou? Eu- Você saiu aqui de Goiás... De foi Goiás pra para o mundo. para o mundo. Eu saí do Piauí para a Alemanha. Olha, Eu também fui para a Alemanha. Você foi qual cidade? Münster. Eu fui para Berlim. Fiquei lá 6 meses. Você foi em 22. Fui de 21 para 22. Tá, eu em fui outubro de 21. em 2016, um pouquinho antes. Aham. Um pouquinho antes. Mas foi uma coisa, assim, engraçada, porque eu fui para lá para trabalhar com o que tem de mais avançado na área de modelos alternativos, né? Que são o que a gente chama de organs on a chip, que são mini órgãos humanos que são construídos em sistemas que a gente chama de sistemas microfisiológicos. Então, é como se eu pegasse um pequeno pedaço do corpo humano e reproduzisse ele numa escala que cabe na palma da minha mão. Certo. Então, eu coloco ele dentro de um dispositivo, que é um chip, e aí nesse chip eu posso colocar um mini fígado, um mini cérebro, um mini intestino. Aí nessa empresa que você foi já tinha esse modelo. Isso, eles desenvolveram isso lá. Desenvolveram e aí e você foi para aprender e implementar aqui na UFG. Então, a gente adquiriu a tecnologia, Então, você não ia para um laboratório de uma universidade. Você entrava na empresa mesmo. Fui para empresa, ia para lá, montava os chips, aprendia todos os processos de controle de qualidade, como é que esses modelos eram construídos e como é que a gente poderia aplicar. E lá foi bem legal porque eu consegui participar de projetos de pesquisa de grandes empresas farmacêuticas. Então, lá participei de projetos de pesquisa que a Bayer financiava, que outras empresas alemãs da área farmacêutica, que são super potentes, né, financiavam. Então, a indústria farmacêutica internacional ela já está migrando para esses outros estudos e ela já quer colocar produtos no mercado que passem por essa tecnologia. E por que elas querem? Porque elas estão interessadas em números, né? Porque tudo nesse mercado capitalista é business. Sim. Então, eu falei para você daquele diagrama lá do início, que a gente começa com os estudos pré-clínicos, tem 10 a 15 anos, bilhões de dólares investidos e tal. Só que para cada molécula que a gente descobre ali, né, para cada 10 mil moléculas que a gente descobre na fase pré-clínica, uma só chega no mercado, né? Então, assim, 9.999 compostos inovadores, eles são jogados no lixo, ou por problemas de eficácia, ou por problemas de segurança, toxicidade. E aí, isso é uma coisa que sempre me intrigou muito, né? E está intrigando cada vez mais não só a comunidade científica, mas as indústrias farmacêuticas, né? Será que desses 9.999 compostos que eu joguei fora, que eu desenhei racionalmente, né? Porque esses compostos, eles não são obtidos do acaso. Sim. Ou eles são prospectados de matérias-primas vegetais, ou eles são desenvolvidos por meio de síntese computacional, né? E tudo mais. Então, será que, de fato, esses 9.999 compostos que eu jogo fora, eles realmente são desprovidos, né? De alguma atividade? E hoje, o que a gente tem afirmado enquanto cientistas é que a culpa de tudo isso é a ausência de modelos pré-clínicos adequados para a gente avaliar. Então vamos pensar assim, a falha propriamente não é na molécula em si, nos grupos funcionais, mas na escolha de um modelo que seja o mais adequado possível para extrair uma informação que seja relevante. Exatamente. Por exemplo, talidomida. Né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. A talidomida ela foi um antiemético ali que foi descoberto por volta da década de 50, 60, e aí ela era muito utilizada por gestantes para controle dos enjoos associados à gestação, né? E a talidomida ela foi testada utilizando modelos animais e não foram detectados, por exemplo, os efeitos sobre a reprodução, né? E aí, quando foi para o ser humano, né, ela levou à geração de várias crianças com malformações congênitas. Então, ela foi testada nos modelos animais, só que os modelos foram inadequados para pegar esse efeito de focomelia, que é um efeito de má formação congênita, que ela acabava criando ali nos embriões e as crianças elas acabavam nascendo com uma má formação. Né? E até hoje existem crianças vivas que nasceram e foram vítimas desse medicamento. Né? Então, isso mostra pra gente que o modelo animal, apesar dele ter sido muito útil pra gente e a gente só conseguiu chegar em termos de saúde, onde a gente está hoje por conta dos modelos animais, isso mostra que eles também têm muitas falhas. Né? Não é que os modelos alternativos ou novas abordagens sejam perfeitos, mas os modelos animais também não são. Né? Mas vai sempre se buscando aí um ajuste para buscar uma resposta que seja mais próxima da ideal. Exatamente. Porque ali, pelo que você já está bem descrevendo aqui, você está pesquisando aquele hit, você está ali na sua bancada, tem aquelas
tem aquela infinidade de moléculas. Sim. Só que você acaba descartando aquele conjunto ali e seguindo apenas com uma, digamos assim, ou só uma vai chegar ali realmente na ponta do desenvolvimento, mas essas aqui que ficam meio que esquecidas ou que ficam no limbo, elas estão carentes de um modelo que seja adequado para trazer uma resposta que seja mais próxima da realidade. Então, às vezes, tem ali a presença de um grupo funcional que dispara alguma atividade que seja, mas que um outro modelo poderia pegar que ela tem a atividade promissora para a qual ela se propõe, enfim, que ele está se buscando atividade, e ao mesmo tempo eu consigo ter essa avaliação global, digamos assim. Sim, então, está se buscando, então, por meio dessas novas abordagens, algo assim o que seja mais próximo da realidade, correto? Justamente. Essa adequação. Por exemplo, se a gente tivesse testado aspirina em animais, a gente não teria ela no mercado hoje, né? E ela é um dos anti-inflamatórios mais vendidos no mundo todo. Então, por exemplo, a aspirina ela é super tóxica para cachorro, por exemplo, para roedor também. E para nós, seres humanos, ela é relativamente bem tolerada. Então, assim, isso é só para ilustrar que, às vezes, um estudo de toxicidade que eu faço em um modelo animal. Ele não se transpõe na sua totalidade para a espécie humana, né? Então, assim, nós temos coisas que, por exemplo, para um roedor não é tóxico e para a gente é super tóxico, e o contrário também. Às vezes, para o roedor é super tóxico e para a gente é relativamente bem tolerado. Então, se a gente continuar com esses modelos tradicionais, a gente vai continuar descartando muita coisa que pode ser promissora, né, do ponto de vista farmacêutico. E aí sempre é preciso fazer esse redesenvolvimento, pensando assim, essas moléculas descartadas, entre aspas, para se poder fazer esse redesenvolvimento e chegar à inoatividade e cada vez mais a gente ter medicações que sejam eficientes no mercado, principalmente falando aqui de contexto do Brasil, a questão do SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, assim, tornar o acesso, ampliar o acesso da população a esses medicamentos, só que essa ampliação também passa por essa discussão científica, que como que aqui na etapa não clínica, como que eu posso dar chances, e quando eu falo dar chances, não é que todos os candidatos sejam aprovados, mas assim, que cada vez mais a gente tem uma resposta mais segura quanto àquilo, porque pode ser que passe, pelos exemplos que você já mencionou aqui, pode ser que alguns candidatos avancem, mas por alguma falha, alguma brecha ali daquele modelo que se tinha, esse candidato vá passando e realmente só ali na etapa de farmacovigilância se descubra. Mas cada vez mais nesse não clínico, focando nessas novas abordagens para poder pegar isso, para que a gente chegue nessa resposta ideal. E aí uma outra pergunta. Você, tendo tido aí na época do seu doutorado com empresa, mercado corporativo, vou falar assim, e aí tendo retornado para o Brasil, como que está hoje a sua linha de pesquisa? Como que tem sido a sua conversa com as agências de fomento? Isso é um pensamento que também está... Tudo bem que tem a Anvisa com seus guias, que a gente já comentou, há os guias internacionais também com relação a essas novas abordagens, mas como que tem sido também na universidade para fornecer? Como que tem sido a sua experiência? Fale aí para a gente. Perfeito. Vou começar pela primeira pergunta. Certo, vamos lá. Como é que a gente faz para desenvolver esses modelos, então? Correto. Né? Então, eu particularmente trabalho com a linha de bioengenharia, que é quando a gente constrói tecidos humanos em laboratórios ou mini-órgãos para a gente testar isso. Porque você concorda comigo que se eu estou desenvolvendo uma formulação, um novo medicamento, por exemplo, para o sistema nervoso central, se eu tiver um mini-cérebro humano no laboratório, é muito mais fidedigno eu testar nesse mini-cérebro do que eu pegar um cérebro de um camundongo, que tem um funcionamento totalmente diferente, que não tem as patologias que o cérebro humano tem, por exemplo. A gente até tem modelo experimental animal para poder testar isso, mas é claro que se eu tiver uma célula humana, um mini-organismo humano ali para poder testar, a chance de eu ter uma resposta mais parecida com o ser humano ela é muito maior, justamente pelo background genético, que é exatamente o mesmo do humano, né? Então, na minha linha de pesquisa, eu trabalho desenvolvendo o que a gente chama de organoides ou tecidos reconstruídos humanos in vitro. Então, o que eu faço, basicamente? Eu sou um bioengenheiro. Então, eu falo que os engenheiros civis, eles constroem pontes, os mecânicos constroem carros, máquinas, e a gente constrói tecidos humanos, né? Então, o que a gente faz? A gente pega células, porque o nosso corpo é composto por células, né? Então, se eu quero, por exemplo, construir um tecido de pele, eu pego ali queratinócitos, melanócitos, fibroblastos, que são células da pele humana, coloco tudo ali com outros elementos e aí eu consigo construir uma pele humana no laboratório, né?
Isso sem precisar utilizar um modelo animal, por exemplo. Então, aí, tendo essa pele, eu posso utilizar ela para testar uma nova pomada, uma loção, uma emulsão, um cosmético novo, um despigmentante. Então, tendo essa pele, eu consigo trabalhar com isso no laboratório como se fosse um pedacinho do ser humano que eu construí. Também não precisa ir lá e tirar um pedaço da pele do ser humano. Né? Eu posso construir isso in vitro. Então, basicamente, o que a gente faz é isso. Esses modelos que a gente constrói a partir de células humanas, a gente chama de fisiologicamente relevantes. Por quê? Eu posso, por exemplo, se eu quero trabalhar com psoríase, se eu estou, por exemplo, investigando um novo tratamento farmacológico para psoríase, eu posso pegar uma célula de um paciente que tem psoríase e eu posso simular essa doença no laboratório. Então, eu posso desenvolver uma pele com psoríase e aí eu posso avaliar as minhas alternativas terapêuticas utilizando esse modelo que eu desenvolvi. Então, o que eu faço é basicamente isso. Então, a gente constrói esses mini órgãos humanos no laboratório para poder testar novos produtos farmacêuticos e avaliar a eficácia, principalmente, né, para ver se isso vai funcionar ou não. E aí, depois que a gente avalia a eficácia, a gente vai utilizar esses mesmos modelos para avaliar a toxicidade. E aí, a gente começa com toda aquela bateria, avaliar a toxicidade reprodutiva, genotoxicidade, carcinogenicidade. As perguntas que eu fiz lá no começo Exatamente. sobre nos ensaios não clínicos. Isso, se for uma molécula promissora. Né? Então, hoje, respondendo a sua segunda pergunta, né, de como é que a gente está interagindo... O bom é que ele lembra de cada uma das perguntas. O convidado bom é assim. Minha memória não é a melhor do mundo. A primeira foi essa, a segunda essa, mas que nem eu já estava lembrando da segunda que eu tinha feito. Que você me perguntou sobre como é que a gente está interagindo com a indústria e com as agências de fomentos. Correto. Né? As indústrias elas já estão se voltando para esse mercado e para essa preocupação. Né? Então, a gente já fez lá no laboratório vários projetos em parceria com grandes indústrias de cosméticos nacionais. Cosméticos. Isso, cosméticos e farmacêuticos também. Tá. Teve um projeto grande que a gente fez com uma empresa de material escolar para criança, então que eles utilizaram modelos alternativos para avaliar, para estimar a toxicidade oral aguda de, por exemplo, tinta, corante, glitter, então para ver qual era o potencial de toxicidade aguda desses materiais escolares, por exemplo. Então a gente fez um projeto grande com eles. Então as indústrias de vários segmentos elas já estão procurando trocar o seu arsenal de métodos que eles utilizam para as novas abordagens metodológicas, né? Porque agora o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal do Brasil, que é o órgão que regulamenta o uso de animais, né, tanto para experimentação quanto para ensino, ele postula que, caso hajam alternativas validadas do ponto de vista regulatório para aquele ensaio, você é obrigado a utilizar essa alternativa. Então, você já não pode mais utilizar o modelo animal caso existam alternativas. Obviamente, eu não posso chegar lá com o modelo que eu tirei da minha cabeça e testar. Né, eu preciso seguir guidelines. Então, a gente tem vários guias da OECD, temos ISOs, que são documentos que norteiam isso. Você falou do CONSEA, deu definição. Aí você comentou o último, OECD, o que seria, só para quem está ouvindo a gente aqui? A OECD ela é a Organização para o Desenvolvimento Econômico e Cooperação. Então, a OECD ela tem várias funções, né? E uma das funções que ela tem é justamente harmonizar guias de teste, né, que produtos farmacêuticos, cosméticos, agrotóxicos, eles têm que seguir para avaliação de toxicidade, por exemplo. Então, ela escreve mesmo uma receita de bolo de como é que você tem que seguir o teste para classificar aquela substância como tóxica ou não tóxica. Correto. Por exemplo, considerando um desfecho, né? Correto. Ou irritação ocular, alergenicidade. Então, a OECD ela já dá para a gente essa receita de bolo, esse protocolo de como é que a gente tem que fazer esse teste para aquela substância ser classificada ou não como tóxica ou não tóxica. Né? Então, eu não posso chegar lá com um protocolo da minha cabeça que a Anvisa não vai aceitar. Não vai aceitar. Então, você tem que seguir guias que são internacionalmente aceitos e aceitos no Brasil, né? No nosso caso aqui, pelo CONSEA e pela Anvisa, que reconhecem aquilo como uma alternativa à experimentação animal. E aí, você está na universidade, você comentou da sua parceria com empresas grandes na área cosmética, de medicamentos, e em termos de outras iniciativas também, o que você pode falar, assim, além da sua linha de pesquisa e dessa parceria com indústrias, em termos startup, por exemplo, o que hoje aqui no estado de Goiás, o que tem para falar sobre, enfim, nesse assunto, o que se tem de novo? Bom, eu acho que
nicho de mercado nunca esteve tão favorável para startups, né? Porque as indústrias farmacêuticas que já estão consolidadas, elas não têm, vamos dizer assim, o tempo para absorver essas novas abordagens. Correto. Né? Então, a melhor estratégia que elas podem utilizar é terceirizar esses serviços, terceirizar esses testes, né? Então, as startups, elas já têm essa característica de inovação pulsante ali. Então, a startup, ela pode muito bem incorporar essas tecnologias, essas novas abordagens e começar a terceirizar testes para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética, né? Para a indústria cosmética. A gente tem uma experiência bacana lá na UFG, a gente tem uma startup. A gente tem uma pode startup. fazer propaganda, pode fazer. É a BioTears, que ela é incubada, ela é um spin-off do Laboratório Toxin, né? Porque o laboratório... Que é o laboratório da Marise, né? E onde eu trabalho também. Você que está incubando. É eu e mais outras duas colegas lá do laboratório. Toxicologistas também. Toxicologistas também. Então, é uma startup que nasceu dessa demanda, né? Que a indústria farmacêutica, a indústria cosmética tinha de adotar essas metodologias, mas que para elas... Só aproveitar aqui, ó, estão ouvindo o professor Arthur. Está precisando de teste, ó, algum auxílio, já tem a startup dele. Não sabe onde encontrar? Aproveita aqui o espaço do professor. Manda e-mail. Exatamente. E ela nasceu disso, porque a indústria ela tinha vontade, ela tinha demanda para utilizar esses testes, né? E a gente tinha todos os recursos na universidade. A gente desenvolve esses testes, a gente aplica, a gente implementa. Então, a BioTears nasceu dessa demanda pela utilização desses métodos pela indústria, né? Então, a gente presta serviços, a gente já fez serviços com empresas nacionais, internacionais. Olha! Então, a gente é uma empresa de soluções. Pode falar os nomes das... Algumas eu posso. A gente fez recentemente um projeto com a L'Oréal Paris. Olha! Então, a gente ajudou eles a desenvolver um método de fotoalergenicidade para cosméticos. Olha! E aí, porque eles tinham um problema lá de exportação dos produtos para a China. Porque a China exigia que eles avaliassem fotoalergenicidade de produtos e eles ainda não tinham métodos disponíveis para fazer essa avaliação, né? E como é cosmético, eles não podem testar em animal. Então, aí chegaram até vocês para poder ajudar eles a desenvolver essas ferramentas. Então, é um microambiente que ele é muito propício à inovação, porque apesar da gente ter esses guias de teste bem estabelecidos da OECD, a gente também pode desenvolver novos métodos. E se, por exemplo, a OECD achar que é interessante, ela pode pegar isso, validar e tornar aquilo um guideline oficial. Ótimo. Então, é um cenário que ele está em muita expansão e a gente sempre vai precisar de novos métodos. Porque, por exemplo... para toxicidade reprodutiva, que foi aquilo que eu falei, de má formação congênita e tudo mais, a gente ainda não tem método validado para isso. Não tem. Então tem que utilizar animal ainda. Tem que utilizar animal. Então, a indústria farmacêutica ela ainda utiliza animal, né? A indústria cosmética na Europa, ela já não pode mais usar animal para fazer isso. Não pode mais. Não pode. Então, a Europa está passando por uma crise. A indústria cosmética europeia ela está passando por uma crise porque ela não consegue mais inovar. Porque se ela descobre um novo ativo cosmético e ela quer pôr isso no mercado, ela não pode testar em animal. Mas eu também não tenho método in vitro, por exemplo, para testar toxicidade reprodutiva. Então, para garantir que isso não vai causar uma má formação no consumidor, na gestante, ali, no bebê. Sim. Então, ela não pode inovar, porque ela não pode pôr esse novo ativo farmacêutico ou cosmético no mercado sem passar pelo teste pré-clínico, né? Então, lá está tendo uma crise de inovação no setor cosmético. Mas no Brasil, caso você não tenha segurança comprovada para um ativo cosmético, você ainda pode testar ele em animais. Então, aqui a gente ainda não está passando por essa crise de inovação. É claro que as indústrias cosméticas nacionais, elas também optam sempre por não utilizar, né, animais. Acaba que é um apelo também, né? Quando tem um produto que tem lá na embalagem, não foi testado. Cruelty free, não testado em animais. Então, isso é um disclaimer que as indústrias elas acabam gostando de usar, né? E aí... vamos lá, eu já sei da resposta, acredito que eu saiba da resposta, mas a semente para essa startup que você está ajudando a crescer aqui no estado de Goiás, você buscou essa semente quando você foi no seu doutorado na parte do sanduíche. Foi isso ou não teve nada else? Na verdade, quando eu fui, a gente já tinha. Já tinha fundado. A gente já tinha fundado. Foi uma grata coincidência eu ter ido conhecer uma empresa que funcionava igual a gente aqui. Já tinha aqui. Já tinha. Ela já vai fazer 3 anos agora. A gente incubou a gente pré-incubou no Centro de Empreendedorismo. Você já tinha essa ideia na sua cabeça, assim, pelo que você já tinha visto globalmente, então isso. Então, a gente acabou que eu fui
para um lugar que funcionava igual a gente funcionava Ótimo. aqui. Então, foi bem legal essa troca de experiências e tal. E lá foi legal essa experiência porque eu consegui ver como é que a gente usa os conhecimentos que a gente desenvolve durante a pós-graduação e no cenário acadêmico para resolver problemas da indústria, né? Eu acho que isso foi a interface mais legal, porque às vezes você tem lá na indústria uma demanda, né? E às vezes na academia você tem um problema uma solução que responde àquele problema, né? E às vezes falta essa interlocução, né? Será que eu, como indústria, eu posso buscar na academia alguma resposta, alguma solução para isso? E na maioria das vezes você vai encontrar, né? Porque na academia é onde a gente tem tecnologias novas sendo desenvolvidas, é onde a gente tem as mentes brilhantes trabalhando, né? Então, essa aproximação, ela sempre foi pra gente uma coisa muito frutífera, né? Tanto aqui no Brasil, quanto quando eu fui para a Alemanha, eu notei isso muito claramente, né? Essa aproximação. E por ser esse celeiro fértil de inovação, fala aqui para quem está ouvindo a gente, que está fazendo a pós-graduação, que está pensando em fazer pós-graduação ou que trabalha na indústria, como que faz para fazer parte dessa startup ou participar da sua linha de pesquisa? Enfim, eu quero entrar nesse mercado, eu também eu gosto dessa ideia, desses métodos alternativos. Como que essa pessoa pode se ajudar? Quem que ela pode procurar? O que que ela faz? O que que ela precisa ter de formação? Seja essa pessoa um farmacêutico, um biólogo, um biomédico, quais são assim os caminhos? Vamos pensar assim. Olha, assim, a equipe para quem trabalha com essas novas abordagens, ela é extremamente multidisciplinar. Multidisciplinar. Então, nós temos, por exemplo, alunos e funcionários que são farmacêuticos, biomédicos, químicos, físicos, veterinários, biólogos, biotecnologistas. Então, assim, a gente tem uma equipe extremamente diversa, né? E a gente precisa dessa equipe diversa porque, às vezes, eu tenho um detalhe ali no experimento que só um físico conseguiria perceber. Correto. Né? Então, e tem outra coisa que só um biólogo vai conseguir olhar para aquilo e falar que está certo ou está errado. Né? Então, a formação ela é extremamente diversa. Então, você pode ter qualquer formação de base, né, na área de exatas ou biológicas que você vai conseguir permear bem nesse mercado, né? E os caminhos, assim, o principal caminho eu acho que seria você talvez buscar pós-graduação, né, com algum professor que trabalhe nessa linha de pesquisa, porque a pós-graduação é o que vai te dar as ferramentas, é o que vai te dar a formação para você conseguir executar essas metodologias, né? Porque é uma coisa que na graduação não dá tempo da gente treinar os alunos para trabalhar com esses métodos. Então, você pode fazer uma pós-graduação, né? No Brasil, a Fiocruz ela teve uma turma específica de especialização, lato sensu, né, para metodologias alternativas à experimentação animal. Então, tem algumas iniciativas como essa. Temos cursos de curta duração. Então, o Toxin, que é o laboratório que eu faço parte, a gente tem essa iniciativa, a gente tem um projeto grande de extensão que a gente faz cursos de curta duração em metodologias alternativas. Então, por exemplo, a gente tem cursos de 20, 30 horas que a gente capacita profissionais da indústria, que a gente capacita alunos de graduação, de pós-graduação, nessas novas abordagens metodológicas, né? Então, são caminhos que quem está interessado em trabalhar com esses métodos pode assumir. Claro que a pós-graduação é o que vai te dar mais tempo para estudar isso, né? Então, às vezes, você vai entrar ali num projeto e vai ter contato com várias ferramentas que são utilizadas, né, nessas abordagens. Mas cursos de curta duração, eles também são bem-vindos e eles acabam te ajudando a se capacitar. Tem uma plataforma que é muito interessante, que é uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é a plataforma Premasul, que é Premasul, isso. Se você digitar Premasul no Google, você consegue achar informações. Que são cursos que são fornecidos pelo Ministério da Ciência para capacitar profissionais e estudantes em metodologias alternativas. Então, já tem uma união de esforços aí, pelo que eu estou vendo, nesse sentido. Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí, agora recente, a Anvisa publicou um guia dessa parte dos ensaios não clínicos voltados aí para a biodistribuição em terapias gênicas. E da parte vamos pensar em agências de fomento, como que também está, como é que está essa união de esforços? Como que tem sido assim? Já tem linhas de pesquisa, linhas de fomento para esse tipo de pesquisa? Como que está aí? Só para eu entender também o cenário brasileiro. Sim. Especificamente sobre as metodologias alternativas ao uso de animais,
o fomento ele não tem muitos editais de fomento para isso. Então, isso é uma coisa que a gente no Brasil ainda precisa fortalecer muito, né? Mas o que a gente tem visto bastante é uma tendência, e aí você tocou num ponto que são as terapias, você falou de terapia gênica, mas isso entra dentro de um know-how maior, que são as terapias avançadas. Terapias avançadas. Né? Que são tratamentos que são mais específicos do que os tratamentos convencionais. Então, por exemplo, a gente tem as terapias gênicas, as terapias celulares, os produtos de engenharia de tecidos, que são terapias mais caras e que são mais direcionadas para tratar um problema de saúde específico, né? Por exemplo, câncer, Alzheimer, diabetes. Então, são abordagens terapêuticas que são mais direcionadas e mais específicas para esses problemas de saúde, né? E aí a gente tem um grande gargalo aí, porque os modelos animais tradicionalmente utilizados, eles não são os mais adequados para a gente lidar com essas terapias, né? Então, por exemplo, você está desenvolvendo um produto ali com células tronco, humanas, por exemplo. E aí é muito difícil você pegar isso e testar no modelo animal, porque o seu medicamento, ele é uma célula tronco, humana, né? Sim, Como é que você vai testar isso no modelo animal para regenerar uma coisa ali? Então, assim, é uma coisa que, se o modelo animal já estava fraco para a gente translacionar isso para a clínica, se você pega um produto de terapia avançada, isso piora 10 vezes o cenário, né? Então, o que a gente tem que fazer é desenvolver esses métodos para testar esses produtos de terapia avançada. E agora, as agências de fomento, por exemplo, o CNPq, publicou agora no finalzinho de julho. Então, é algo concreto, já tem... Sim. Agora, o SUS está visando incorporar essas terapias avançadas no seu domínio de tratamentos que ele tem ali para ofertar para a população, né? Então, o SUS agora ele está interessado em investir em terapia celular, em terapia gênica, né? Então, tem muita verba vindo do Ministério da Saúde para esses novos tratamentos, né? Que é o que vai curar câncer, que é o que vai curar infecção por HIV, que é o que vai... Porque medicamentos convencionais, eles têm um potencial muito limitado para isso, né? Sim. E só que a gente precisa de modelos adequados para avaliar produtos de terapia gênica, terapia celular, porque a gente já viu que o modelo animal, se ele já era, né, limitado para essas soluções convencionais, digamos assim, para terapia avançada ele apresenta mais limitações. Porque é pela questão da palavra longa e bonita, translacionalidade. Estou até separando as sílabas aqui. Translacionalidade. Exatamente. Desses ensaios, desses testes, para que você tenha... Que agora a gente está falando dessas terapias avançadas. É algo do meu tecido para me curar. Então, como que eu vou pegar algo meu e colocar ali num modelo até então? Vamos colocar o clássico. Vou chamar o animal aqui do clássico e buscar uma resposta, sendo que eu estou extraindo aquilo de mim mesmo para ter uma resposta em mim. Mas eu fico... É interessante saber que já tem esses editais abertos, que tem essa movimentação, porque, afinal de contas, isso é mais uma forma de ampliação de acesso da população a essas medicações. A gente sai do convencional, a gente está falando... Vamos falar convencional aqui, ali o comprimido, a cápsula, o IFA em si, aquela molécula orgânica, e agora eu estou falando de algo que passou por um processo de bioengenharia, enfim, para dar aquela resposta que seja mais próxima ali dos seus receptores, que seja para que você tenha essa adequação. E aí, pelo que eu venho acompanhando você falar, é até uma própria revolução na toxicologia, correto? Porque aí você começou respondendo, é toxicidade aguda, toxicidade de dose repetida. E quando eu falo dessas terapias avançadas e esses conceitos, o que tem revolucionado? Como que você ensina isso para os seus alunos ou para os seus parceiros aí da indústria quando chegam? Como que você explica agora esses conceitos, a translacionalidade, gostei da palavra, translacionalidade, para todo o pessoal que precisa entender? Então, o que acontece é que as terapias avançadas bagunçaram todo esse coreto aí de avaliação pré-clínica, né? Porque os modelos que eu uso para os fármacos tradicionalmente utilizados, muitos deles não servem para os produtos de terapia avançada. Né? Se a gente pensa aqui, por exemplo, em toxicidade aguda, quando eu penso numa molécula química, né, a gente já tem o protocolo definido, disposição e tudo mais. Quando eu penso, por exemplo, numa terapia com célula-tronco, né? Eu não vou introduzir doses diferentes de célula-tronco no animal para ver se ele vai morrer
morrer ou não vai morrer, né? Então, assim, é uma abordagem totalmente diferente quando a gente pensa na avaliação pré-clínica desses produtos de terapia avançada. E o que a gente tem que fazer é desenvolver esses modelos. Desenvolver. Né? Então, por exemplo, agora o que eu tenho um projeto grande em andamento com a minha equipe no laboratório, que a gente está desenvolvendo um tratamento baseado em células-tronco para tratar a retinopatia diabética, que é uma complicação do diabetes que acaba comprometendo a retina do paciente, ele acaba perdendo a visão, né? Então, a gente está desenvolvendo um modelo com células-tronco para tratar essa doença e, em paralelo, a gente está desenvolvendo um modelo de retina in vitro no laboratório. Então, o que a gente está fazendo? Tem uma aluna de mestrado agora, a Rafa, que ela está desenvolvendo um modelo de retina humana e a gente vai manter essa retina em condições diabéticas, digamos assim, hiperglicêmicas, para a gente ver se as nossas células-tronco vão conseguir reverter os danos causados pela hiperglicemia no modelo de retina. Então, isso é um exemplo que eu estou te dando para falar que a gente, além de desenvolver os tratamentos, a gente vai ter que desenvolver os modelos para avaliar segurança e eficácia. Os modelos. Porque eu não posso pegar uma célula-tronco humana para ver se isso vai reverter uma retinopatia num camundongo. Porque pode ser que reverte e quando eu chego no ser humano não reverte nada, né? Então, a gente tem que ter para fazer essa translacionabilidade, a gente tem que ter o modelo certo, né? As perguntas estão sendo reformuladas, bem como as respostas estão passando por esse processo. A gente está trocando o pneu com o carro andando. É mais ou menos isso. Para que tenha essa adequação e que bom, porque assim, a ciência é isso, a ciência não para, a discussão, o que até então era corrente, já não é tão corrente assim, e a gente precisa se reformular. A experiência vai crescendo a partir disso, porque afinal de contas, senão a gente vai criando só o mofo mesmo. Então, aquilo que era ali das décadas de 1940, 50, 1980 que você foi trazendo, que bom que vem acontecendo toda essa mudança, todo esse processo, até que para que nós, enquanto cientistas, pesquisadores, a gente vá se mexendo e também pensando do lado, nós enquanto consumidores desses produtos. A gente também, uma vez que a gente sempre fala e repete, segurança, eficácia, atividade, inocuidade, a gente realmente tem que passar isso, essa confiança, até mesmo para nós, enquanto pesquisador. Então, se eu não acredito naquilo que eu estou me propondo a fazer, quem vai consumir aquilo ali? Então, tem que partir de mim e essas inovações, essas ideias, a universidade realmente eu vejo e defendo como esse celeiro mesmo, e tem que vir as ideias. E você que está me ouvindo, se faça essas perguntas, se intrigue mesmo e busque um campo adequado para que você possa ir investir e ajudar nesses insights, que a gente precisa realmente ter esse espaço de inovação e não pensar como que, nossa, que coisa chata, agora não pode mais usar. Não, que bom que não pode mais usar os animais. Todos nós vamos nos mexer, porque, afinal de contas, quando nos propomos a ser cientistas, foi realmente a vencer desafios. Então, assim, não existe só o modelo animal. Agora a gente tem que partir para outros caminhos, outras modalidades e buscar novas respostas que igualmente nos dê aí essa confiança com relação à segurança, com relação à eficácia. Bom, com isso, eu entro aqui nos blocos já finaizinhos, a nossa conversa está quase chegando ao fim. Já foi tão rápido. Tá vendo? Perspectivas, o que hoje, no dia dessa gravação, a gente está no ano de 2024. Aí pensando em 2024 e para os próximos anos, o que está se desenhando, seja na sua linha de pesquisa ou na sua interação com pesquisadores no Brasil e fora do Brasil, o que a gente pode já antecipar aí com relação a perspectivas? Bom, eu acho que o cenário ele é super positivo, né? Então, eu acho que o Brasil ele está entendendo esse contexto e ele está investindo bastante, né? Principalmente a indústria brasileira. Então, ela está a par dessa revolução que está acontecendo no mundo inteiro, né? E a gente está indo a favor do mundo nessa substituição dos modelos animais. Então, é claro que isso é muito desafiador, porque, como eu falei para você, é muito mais fácil eu colocar um composto no animal e ver como é que ele vai se comportar, né? Agora, quando eu penso em criar um modelo novo para avaliar isso, eu tenho que fazer toda uma engenharia desse modelo. Eu preciso entender, é muito mais complexo, eu preciso de muito mais gente. Logo, se eu preciso de muito mais gente, eu preciso de muito mais recurso, né? Então, não é uma coisa barata. Então, a gente é uma coisa que a gente tem que investir ativamente para que a gente tenha esses modelos disponíveis para a gente avaliar isso. Mas, por outro lado, se a gente não fizer isso, a gente vai na contramão do mundo. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa ter ideia, até 2030 ou 2035, não sei,
o FDA ele está com um plano de modernização para que os estudos pré-clínicos nos Estados Unidos, eles para medicamento, agora eu não estou falando mais só de cosmético, tá? Então, para medicamento, eles não utilizem mais modelos animais. 2035 aproximadamente. Tá, vamos colocar. Isso, próximos 10 anos. Próximos 10 anos. Então, é um plano super ambicioso do FDA, né? Que justamente modelos não vão mais poder usar animais para poder ser... medicamentos não vão poder mais usar animais para ser testados. Então, isso é uma coisa revolucionária, né? Então, só que a gente ainda tem muito modelo para desenvolver até chegar lá, né? Para a gente ter condições de colocar um medicamento de forma segura no mercado, sem precisar utilizar um modelo animal. Mas como nós temos muita tecnologia sendo desenvolvida, tanto a parte de modelos in vitro de bioengenharia, a parte de bioinformática, proteômica, metabolômica, a própria espectrometria de massas ajuda muito a gente a descobrir, por exemplo, padrões proteômicos, metabolômicos, né? Então, assim, a gente não vai conseguir caminhar sozinho. Então, eu, bioengenheiro, eu preciso de você que trabalha com espectrometria de massas, a gente precisa de um bioinformata. Então, assim, a gente precisa de uma comunidade multidisciplinar para poder desenvolver esses métodos e aplicá-los da forma correta, né? Porque eu desenvolvo um modelo no laboratório, mas eu preciso fazer essa translação, né? Então, às vezes, eu preciso de uma pessoa que está lá na clínica, vendo se o paciente vai responder bem, qual que é o aspecto do paciente que eu preciso mimetizar no meu modelo que eu estou construindo. Então, a perspectiva que eu vejo para os próximos anos é que a gente aproxime esses modelos da realidade humana, né? Então, que eu consiga mimetizar in vitro, no meu laboratório, essas doenças, essas condições de saúde que eu quero tratar, né? E também do ponto de vista toxicológico, que eu consiga, por exemplo, ter ali um modelo que consiga predizer se uma substância vai causar uma má formação, né? Se vai causar um câncer, que são gargalos que eu ainda tenho, que não tenho métodos in vitro totalmente desenvolvidos para isso. Então, eu acho que nos próximos anos a gente vai caminhar para fechar esses gargalos que a gente tem na área de toxicidade, né? Onde eu ainda não tenho modelos, e trazer mais modelos de doença, né, para serem reconstruídos e reproduzidos no laboratório, que mimetizem, de fato, a saúde humana, ali, as condições de saúde de doença humanas. Olha, que legal. Conversa cheia de insights, cheia de novidades. É bom ficar antenado e a par disso, você que está ouvindo aqui esse episódio, já anota aí, ó, então, pontos a serem estudados, o que vem aí de perspectiva. E, professor Arthur, a gente conversou muito a questão desses modelos, o que era antes e como que está hoje, o que era corrente, o que não é mais corrente. Agora esquece tudo isso, esquece, agora eu vou falar com o Arthur. Vou tirar o professor da frente, a gente já foi falando muito disso. Conselhos, perguntas filosóficas. Vamos lá, esse é um momento que eu gosto muito, é um quadro que eu gosto muito. Eu também adoro. Arthur, vamos lá. A gente está falando de mudanças, enfim, adaptações. Hoje você está aí consolidado na sua carreira científica, na sua carreira profissional, docente na Universidade Federal de Goiás. Não foi um caminho fácil até conquistar a posição que você conquistou, teve essa experiência internacional. Mas vou pensar lá no Arthur, no início da graduação, ainda, o que eu faço? Não faz muito tempo. O que eu faço, o que eu não faço, iniciação científica e depois mestrado e depois... Hoje o Arthur já consolidado, tendo uma oportunidade aí, eu estou abrindo essa hipótese. Voltar no tempo, você hoje conversar com o seu Arthur ali no início da graduação. O que você falaria para aquele Arthur? Meu Deus. Muito, muito profunda essa pergunta. Continua, não continua, larga tudo. Eu acho que eu falaria, faça exatamente o que você está fazendo. Exatamente. Não para, não troca. Não. E se você conseguir fazer mais, faça mais. Faça mais. Porque eu acho que é uma coisa que me trouxe, né? Eu vim fazer farmácia por acaso, assim, na época era vestibular, então você só tinha uma opção de curso para você escolher e tal. E aí, quando eu entrei no curso de farmácia, eu me encantei pela possibilidade de você fazer medicamentos, né? Então, você produzir... eu nunca gostei muito da parte clínica, então eu sempre fui mais o aluno do laboratório, da bancada, do microscópio, do tubo de ensaio. Então, eu era essa pessoa. Eu sempre me fascinei pela possibilidade de você colocar um novo medicamento no mercado e você curar uma doença. Então, quando eu estava ali na graduação, eu queria descobrir a cura do câncer. E aí, eu procurei a Marise, que é com quem eu trabalho até hoje, né? A professora Marise, que é professora titular de toxicologia da UFG.
E aí ela me deu a oportunidade de fazer iniciação científica no laboratório. E aí, quando eu fui para a iniciação científica, eu conheci esse universo da ciência, né? Eu descobri que não seria tão fácil descobrir a cura do câncer. Era uma coisa muito ambiciosa da minha parte. Mas essa paixão dentro de mim por produzir medicamentos de qualidade, ela nunca morreu. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu trago pulsante dentro de mim como farmacêutico, que é desenvolver novas terapias. E aí eu entendi que eu nunca fui muito bom de química, então, mesmo sendo farmacêutico, eu queria desenvolver novos tratamentos, novas modalidades, novas coisas que pudessem também ter uma chance de curar alguma doença, alguma coisa. E aí foi onde eu conheci o universo das terapias avançadas e da bioengenharia, e é com que eu trabalho hoje. Então, todo o conhecimento que eu adquiri lá quando eu tinha ambição, o idealismo de querer descobrir a cura do câncer, o que me fez procurar uma iniciação científica, o que me fez fazer um mestrado, fazer um doutorado, é o que me move até hoje. Então, hoje eu pesquiso coisas que que vão ser direcionadas para descobrir novos tratamentos para câncer, para diabetes, para Alzheimer, para doenças que a gente ainda não tem cura definitiva, né? Não sei se eu vou conseguir chegar com o produto no mercado, é uma grande vontade que eu tenho. Mas continua obstinado nesse caminho. Exatamente. É o combustível que é tem o que me move, é o que me move. Então, é o isso propósito. Eu já tinha desde o Arthurzinho lá da graduação, que pesava 49 quilos. E hoje tá com 50. E hoje faz crossfit para manter a massa muscular. Eu também em dia. faço. Você faz crossfit? Faço crossfit também, tá Quem vendo? olha pra gente nem pensa. Tá vendo? Estereótipo. Tá vendo? Eu gostei do que você falou aí pelo seguinte, pela minha formação, eu já gosto do lado da química e quando eu procurei a iniciação científica era trabalhar com máquina. Eu sempre corri de animal, nunca gostei de trabalhar, nunca gostei. Até nas aulas de farmacologia eu corria, fugia. Sim. E na iniciação científica, eu lembro que os meus colegas de farmácia, todo mundo migrava para a iniciação científica na farmacologia. Eu fui para a química. Meu negócio era cromatografia gasosa, cromatografia líquida, interpretar espectros. Então, tanto quanto eu consegui escapar dos ensaios em animais, eu fui. Mas, enfim, corri, mas aí no mestrado fui trabalhar com a microssoma humana, microssoma em animal. Então, eu tinha que fazer todo o processo, sacrifício. Aí eu achei que fosse ficar só no mestrado, no doutorado trabalhei com farmacocinética. Então, assim, às vezes a gente tenta fugir de algumas coisas, mas a gente... Assim, eu tinha parceiros, tinha colegas que gostavam de trabalhar com animais. Então, vamos trabalhar juntos. Então, você comentou da sua parte. Não, química nunca foi meu forte, já foi mais a clínica. Então, por exemplo, já o meu forte já foi mais a química. Então, eu trago pessoas como você para falar da toxicologia. E a gente trabalha junto, porque é para isso que a gente serve. Justamente. Então, pratico o crossfit. Então, apesar do estereótipo que tem aí... Todo dia, 6 horas da manhã. Você me encontra lá. O meu é no final do dia. Mas bacana demais poder ter contado com a sua presença aqui, professor Arthur, para a gente falar do seu trabalho, da sua pesquisa, da sua evolução na profissão e ajudar a quem nos ouve, a quem nos assiste, também na definição profissional que você esteja passando aí na sua vida, algumas respostas que você esteja buscando. Estou satisfeito com esse episódio, com tudo que nós conversamos aqui, uma conversa assim clareadora, cheia de insights, muitas novidades. Eu gosto de gente assim bacana para frente, que respira essa inovação, que é a marca aqui do Protonection. Fui dando um scan em várias temáticas e deixo espaço, então, aí para você vender seu jabá, falar da sua linha, do seu laboratório, passa o seu e-mail, seu contato, fica à vontade. Eu que agradeço, na verdade, Lucas, o convite. Assim, foi uma experiência muito bacana. Como eu te disse, foi meu primeiro podcast. Talvez existiram erros, espero que não. Tranquilo. Mas sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, seja palestra, reportagem, eu acho que sempre é uma coisa que aproxima a sociedade da gente, né? Porque eu tenho muito a filosofia de que a gente tem que sair dos muros da universidade e ir para fora, né? Até para trazer as pessoas, trazer novos talentos, trazer novas pessoas que precisam de soluções e que a universidade consegue desenvolver. Então, agradeço muito o convite para estar aqui no seu espaço. Deixo aqui o Instagram do Laboratório Toxin, que é o @lab.toxin. @lab.toxin. Isso. É o sim é com I ou com Y? Com I. Com I, tá. Toxin. Isso. Toxin.
e que é o laboratório que eu faço parte. A professora Marise Valadares é a coordenadora, e lá a gente tem muitos projetos na área de desenvolvimento de métodos alternativos para toxicologia e para terapias avançadas também. Então, a gente tem essas duas linhas de pesquisa bem pulsantes. Então, no tanto para quem for aluno e quiser te procurar, como empresas também procurarem você. Empresas, a gente fornece também, a gente tem parcerias com outras empresas para prestar serviço. Então, as empresas também podem nos procurar se a gente não conseguir dar uma solução, a gente encaminha para quem sabe. Então, a gente tem uma interlocução muito boa com empresas brasileiras e internacionais. Então, eles podem procurar a gente. E deixo aqui também o meu e-mail, que é Arthur sem H. O meu Arthur não tem H. Não tem H. Arthur_Silva, @ufg.br. Então, quem quiser me escrever, a gente sempre tem vaga para iniciação científica, vaga para mestrado. Eu tenho um aluno de iniciação científica até de outras instituições que não a UFG. Okay. Então, a gente dá a oportunidade, a gente contrata estagiário. Ano que vem vou ter vaga de mestrado em março, então já estou aqui chamando quem quiser trabalhar comigo ou com a Marise. A gente sempre tem oportunidades e a gente gosta muito de formar recursos humanos nessa parte. Então, será muito bem-vindo, muito bem-vinda para trabalhar com a gente. Bacana, então. Mais uma vez, obrigado, professor Arthur. Obrigado você que está aí do outro lado acompanhando essa conversa e o episódio de hoje sobre esses ensaios não clínicos, tudo que a gente tem de novidade, de atualização, de inovação nesses métodos alternativos, nós discutimos aqui. Deixo aqui o meu abraço protonado por você e venha me seguir nas mídias sociais, o LinkedIn, o Instagram, o YouTube. Vou deixar aqui o link para você, as disposições, e a gente se vê no próximo episódio. Abraço protonado!